Conto Como é Perigoso Entregar-se a Sonhos de Vaidade, de Dostoiévski. Segunda parte. Enquanto isso, na realidade, tudo seguia como de hábito. Então lembre-se que a primeira parte foi um sonho e foi em versos, né? E agora a segunda parte a gente vai para a realidade e é em prosa, né? A diferença é bem patente, não sei se a câmera vai focar bem aqui, mas até aqui a gente tem tudo em verso. A partir daqui a gente já tem essa escrita mais compacta aqui de prosa. Porém, os fatos são de tal natureza que, decididamente, não há necessidade de cantá-los em versos. Então, aparentemente, por causa da natureza dos fatos, você não precisa cantá-los em verso. E aí a pergunta, por enquanto, seria, então, sonhos a gente canta em verso e vida real a gente descreve em prosa? É uma possível teoria. A gente vai ter que tentar confirmá-la conforme o conto vai avançando, porque a gente vai voltar para versos em outras partes do conto. Porém, os fatos são de tal natureza que decididamente não há necessidade de cantá-los em verso. Enquanto não se ouvia nada no quarto, além do delicado assobio do nariz e do ronco não menos harmonioso, já se notava movimento na cozinha. A cozinheira, que também era a arrumadeira da esposa de Piotr Ivanitch, acordou, cobriu-se com uma blusa avermelhada e, certificando-se pelo buraco da fechadura que os patrões ainda dormiam, saiu apressada, fechando a porta corrediça. Se ela sempre fazia isso, ou se só agora esquecera de trancar a porta, não se sabe. As trevas do desconhecido encobrem também o motivo e o objetivo de suas ausências. Por que essa cozinheira levantou agora? Por que ela saiu? Por que ela espiou os patrões, por exemplo? Provavelmente ela não quer que eles saibam que ela está saindo, né? Mas o narrador não sabe tanta coisa assim. Então está nas trevas, tudo isso está nas trevas do desconhecido. Sabe-se apenas que se dirigiu a um dos andares superiores daquele mesmo edifício. É possível ainda supor, de forma fidedigna, que ela se ausentou para procurar companhia correspondente à sua posição e inclinações, pois, embora ainda fosse bem cedo pela manhã, a esta hora já corriam para lá e para cá por toda a escadaria cozinheiros, lacaios e arrumadeiras, um com um jarro de água, outro com uma caixa de carvão, e em todos os andares ouviam-se o vozerio, os risos estridentes e alegres e o roçar das escovas de sapatos. Então, aparentemente, a escadaria, essa parte do edifício, é a parte que transitam os servos, né? Não estranhe o carvão tendo que ser levado aos patrões logo de manhã. Lembre-se que a gente está na Rússia, né? Então provavelmente você precisa de aquecimento a todo tempo. A escada de serviço desempenha um papel importante na vida do criado petersburguês. Nela, ele passa as melhores horas de sua vida, as horas em que sua audição temerosa não fica tensa o tempo todo. O patrão não estaria chamando? Então, em outros lugares, lembre-se, a qualquer momento o patrão poderia chamar. E a ideia de que o patrão pode aparecer por acaso e agarrá-lo pelo topete antes que ele consiga conter o sorriso alegre e conferir à fisionomia uma expressão sombria e respeitosa está tão distante que ele até esquece que tem um patrão. Aqui se debatem as virtudes e os defeitos dos senhores, discute-se o que é um patrão e ouve-se à vontade canções sobre a patroa, que o russo tanto gosta de cantar e sobre a qual conhece tantas canções maravilhosas. Realizam-se leituras de anúncios de jornal em voz alta. O anúncio:
Precisa-se de criado de quarto, de boa aparência, estatura elevada e bons antecedentes. E outros dos gêneros são de especial interesse para os ouvintes, constituindo motivo de altercações acaloradas e prolongadas. Lembre-se que altercar é discutir com calor, polemizar. Né? Então esses anúncios são de especial interesse para os ouvintes, constituindo motivo de altercações acaloradas e prolongadas, às vezes não desprovidas de interesse mesmo para quem não busca emprego de lacaio. Por fim, a amabilidade do criado de quarto, que lhe é tão peculiar, revela-se aqui em toda a sua plenitude. Mas chega de escada. Não tinham se passado nem 5 minutos desde a saída da cozinheira e a porta rangeu baixinho. Então olha que legal. Olha como o nosso narrador não tem pressa, né? Então está lá os patrões sonhando, a cozinheira acorda, a gente como se fosse uma câmera, né? A gente segue a cozinheira até a escada, né? E aí, ali na escada, em vez de só seguir a cozinheira, falar o que ela vai fazer, a gente nem sabe se essa cozinheira vai desempenhar algum papel importante na nossa narrativa. Em vez de só seguir a cozinheira, a câmera para e olha para a escadaria. Com a vantagem que a câmera aqui, que é o narrador, ele pode ir para o passado e para o futuro. Então ele pode falar de tendências de escada, o que costuma acontecer, em vez de só estar olhando como uma câmera faria, só estar olhando aquele momento em específico. Aí depois de ficar bastante tempo ali na escadaria, o narrador decide voltar lá para a cozinha porque parece que está acontecendo alguma coisa. Então vamos lá. Mas chega de escada. Não tinham se passado nem 5 minutos desde a saída da cozinheira e a porta rangeu baixinho. E na cozinha entrou, com passos cuidadosos, um homem algo amarrotado, porém aparentemente bem intencionado. Como aquelas criaturas nobres e pobres que se pedem esmola, não o fazem senão de forma documental, recordando a eloquência das melhores páginas daquelas obras que se difundiram na vastidão de nosso império em 40 edições. Então, 2 pontos, abre parênteses. Então, a gente vai conhecer agora qual que é essa forma documental que essas pessoas usam, muito bem intencionadas, para pedir esmola. Né? Devotada à voz em esse é o documento, ok? Devotada à voz em referência e com todas as forças da alma, a criatura humana perante vós, a qual, no tempo presente, devido a sofrimento insuportável, devido à morte da polidez, enterrou-se viva, sem meios de manter o bom nome pregresso. Pregresso é de antigamente, né? Anteriormente, precedente. Então essa criatura que está apresentando esse documento para você, devido à morte da polidez, porque no mundo não existe mais polidez, né? Ele não pôde manter o bom nome pregresso, nem mesmo o direito a ser chamada de homem. Prosternando-se, implora com lágrimas de sangue. Lembre-se que prosternar é deitar por terra, prostrar-se. Né? Prosternando-se, implora com lágrimas de sangue, do túmulo do desespero, a ajuda no pranto, sina de um amargo desgramado. Desgramado você já deve ter ouvido, uma maneira mais informal de falar desgraçado, né? É interessante porque aqui a gente tem algo com essa palavra desgramado, algo que no inglês é relativamente comum. Em inglês a gente tem palavras como gosh, geez, dang, né? Que são todas palavras para evitar coisas relacionadas com religião, né? Então gosh para evitar God, que é Deus. Então você fala gosh, que basicamente não significa nada, só para não falar God. Jeez, para evitar Jesus, que é Jesus. Então você fala Jeez ou até G, para evitar ficar tomando o santo nome de Deus em vão. E darn, para evitar damn, que é maldição, amaldiçoado e assim por diante.
Ah, e tem vários, no inglês continua, né? Holy moly, holy cow, né? Que seria, sei lá, santa vaca, só para evitar termos da religião, né? A palavra desgramado, na verdade, é uma mudança da palavra desgraçado, porque desgraça seria uma palavra muito forte, então para evitar esse mau agouro, você fala desgrama em vez de desgraça. Bom, do túmulo do desespero, ainda o documento, né? Relendo do finalzinho do documento. A ajuda no pranto, sina de um amargo desgramado, para não falar desgraçado, porque seria forte demais. Agora o nosso narrador volta, né? Seus sinais inequívocos, os sinais desse pedinte que sempre invariavelmente apresenta uma carta parecida com essa. E invariavelmente, ou quase invariavelmente, tem alguns sinais inequívocos dessas pessoas que pedem. 7 filhos, impreterivelmente 7, nem mais nem menos. A mãe no leito de agonia, língua algo balbuciante ao informar que há 3 dias, também nem mais nem menos, nunca é 2 dias, nunca pode ser 4 dias, não põe nada na boca, além de outras afirmações, e um amor próprio que custa 35 copeques, pois infalivelmente se ofendem com uma oferta menor de 10 copeques, aos quais, aliás, a nobreza de origem lhes confere pleno direito. Vamos voltar, os parágrafos são, as frases são longas, né? Lembre-se que essa pessoa, né, que é uma pessoa genérica, e por que a gente está falando de uma pessoa genérica e não uma pessoa específica? Eu acho que dá pra fazer um paralelo bem legal quando a gente você entra no ônibus e aí tem um cara falando, olha, a minha mãe tá no hospital e já faz 3 dias que eu preciso comprar o remédio, a minha filha não sei o que, e a história é sempre a mesma, né? Então o nosso narrador aqui está pegando uma generalização também de diversas pessoas que contam a mesma história. Eu vou abrir um outro vídeo porque está acabando a bateria da minha câmera.